Saudações, inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospel, gente. Chegamos à parte 12, né? Eu prometo para vocês que essa série vai longe, vai longe. E nessa parte 12 vamos dedicar este vídeo a todos os adventistas do sétimo dia, da promessa, da reforma do Brasil e do mundo inteiro, né? Porque eles gostam de 10 mandamentos, né? E a pergunta que não quer calar é o seguinte: os 10 mandamentos, para quem são realmente? É para Israel? É para os cristãos? Enfim, né? E aí? Só que a gente não vai se basear em Bíblia cristã não, tá, gente? A gente vai pegar o livro de Shemot, o livro de Êxodo, o livro judaico. Vamos ler para você todo o capítulo e você vai entender comigo para quem realmente foi ordenado a guardar os 10 mandamentos, né? Porque o que esse povo gosta de fazer é de pincelar textos lá do seu Antigo Testamento, aqueles textos que são mais convenientes, de acordo com as suas crendices, e dizem aí para os outros que é para fazer isso, para o outro que é fazer assado, né? Mas quando nós lê o contexto, já diz outra coisa. Isso é um vício muito grande da parte dos evangélicos, né, dos cristãos, quando eles vão ensinar suas crendices a outras pessoas, eles pegam um texto isolado, né? Mas quando alguém vai debater com eles, eles querem, você tem que ler o contexto, tem que ler o contexto. É igual você pegar um pentecostal, né, que lá no, dentro da igreja dele tá lá no Labachúria andar lá, e o cara desce no poder no sapatinho, e você vai perguntar para ele em qual base do Novo Testamento você encontra alguém lá sendo pentecostal e sapateando no poder, né? Geralmente ele vai pegar livro de Atos, capítulo 2, versículo alguma coisa lá, né? Aí para sustentar que aquilo que acontece dentro da igreja dele tem base bíblica, né? E aí quando a gente vai ler o capítulo todo, ninguém sapateou no poder lá, gente. É tudo pela fé, né? É mais ou menos isso, os 10 mandamentos. É tudo pela fé, né? Existe sempre uma frase que o próprio Joshua dizia. Ele dizia o seguinte: está escrito. Está escrito é muito importante. Joshua disse: não, mas eu creio, não, mas o Espírito Santo me revelou, né? Não, está escrito. Porque até onde se sabe, muita gente coloca a sua fé pessoal acima do que está escrito. Gente, o livro Bíblia não é mais sagrado. O que é sagrado realmente é a crendice da pessoa, é a fé. Joshua pode dizer uma coisa, mas a fé dela diz outra, né? É mais ou menos isso aí, né? Joshua pode dizer assim: olha, não seja igual aos hipócritas, né? Que gostam de rezar, de orar em praça pública para serem vistos. Não useis de vã repetição nas suas orações. Quem faz isso são os pagãos. Mas os crentes, os evangélicos, os católicos e os cristãos fazem aquilo que Jesus proíbe. Eles criam grupos de WhatsApp, ficam orando, rezando, né? Até o próprio Jesus aí, ele orou no meio do mato lá, né? Quando ele repetiu várias vezes aquela mesma oração: Pai, afasta de mim este cálice, né? Então é mais ou menos isso aí. Vamos pegar o livro de Shemot e vamos ler lá uns 2 capítulos, para você que gosta de investigar e estudar como eu. Vamos ler 2 capítulos para a gente entender lá o Shemot capítulo 20, de fato, né? Então, quando surgir alguns debates aí nos grupos das redes sociais que você faz parte, surgiu o assunto lá de 10 mandamentos, de guardar Shabat, né? Não se esqueça desse vídeo. Compartilhe nos seus grupos, gente, para quebrar esses paradigmas de uma vez por todas, entendeu? Mas antes da gente iniciar nossa investigação, eu lhe convido calorosamente a se inscrever-se no canal. Deixe o seu like,
deixe seu comentário, compartilhe, rapaz, compartilhe. Quebrando paradigmas da fé. Revelando para você o oculto escondido. Aquilo que muita gente não tem a coragem de dizer. Emissário Cristiano fala mesmo. Solta a vinhetinha. Saudações a todos inscritos e visitantes deste canal chamado Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Gente, falando com vocês, emissário Cristiano, né? Iniciando mais uma série, né? A parte 12, né? E antes da gente começar a nossa série, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara. Esse tipo de vídeo aqui, que eu estou fazendo aqui com iluminação, então, eu faço ele uma vez por semana, tá? O resto é tudo ao ar livre, tá bom? E vou deixar na descrição de todos os vídeos a partir de hoje, além do Pix, eu vou deixar minha conta bancária, ok? Para quem gostaria de realizar doações, né? Para a gente estar melhorando aqui enfim, a estrutura deste canal, né? Que futuramente estou pensando em criar um estúdio, né? Enfim, melhorar aí enfim, e outras coisas, né? Cartão de memória, um outro tipo de celular, mas isso aí vai ficar lá para frente, né? Enfim, a metade das doações são para instituições de caridade à sua escolha, correto? Então vou deixar na descrição do vídeo aí as duas formas de você estar patrocinando este canal. Muito bem. Vamos para o nosso estudo, parte 12. Os 10 mandamentos são para quem, afinal de contas? São para os judeus, para Israel ou para os cristãos? Como é que a gente vai saber essa resposta, né? Bem, eu posso te garantir uma coisa, que o meu primeiro contato com os 10 mandamentos, assim, de você se mergulhar fundo para investigar, foi quando eu recebi uma evangelização dos adventistas do sétimo dia, né? Quando tentaram de todas as formas fazer o seu proselitismo, e antes de eu ser adventista eu era pentecostal, né? E uma forma que o colega me apresentou os 10 mandamentos foi até que muito curioso, né? Ele disse o seguinte sobre uma coisa chamada catecismo da Igreja Católica, onde ele me dizia o seguinte: olha, Cristiano, lá no catecismo da Igreja Católica, os 10 mandamentos são uma coisa, e os 10 mandamentos da Bíblia é outra. Aí eu pensei comigo, como assim, gente? Aí ele falou assim: eu vou trazer para você um próprio catecismo, é como se fosse uma cartilha, né? Não é aquele catecismo novo aí de capa amarela, né? Esse aí que você tá vendo na imagem, né? Mas só para mostrar a diferença, né? Sobre o tal do sábado, né? Para guardar o sábado. Como é que está escrito na Bíblia e como é que está no catecismo católico. Bem, passou-se uma semana, ele me trouxe o catecismo, levei para casa emprestado, né? Dei uma boa olhada e fiquei assim: oh my God, que é isso? O catolicismo está escondendo dos fiéis a guarda do Shabat, né? Então eu fiquei assim, né? Poxa, o catolicismo é contra o Shabat, né? Isso me fez ter me converti para o adventismo, por assim dizer, tá, gente? Passou-se os tempos, né? Eu fui me aperfeiçoando um pouco mais sobre o assunto, né? Claro, dentro da própria igreja adventista, né? Você vai estudar sobre o sábado, coisa que eu não aprendia nas igrejas onde eu estava, né? As igrejas pentecostais. O que eu aprendi nas igrejas pentecostais é somente estudo apologético, né? Religiões, seitas, heresias,
coisas concernentes contra o Adventismo, Testemunha de Jeová, esse tipo de coisa, né? Mas me aprofundar no assunto do Shabat, não, nunca tinha visto, né? Só com o Adventismo mesmo. E aí, como eu sempre fui uma pessoa questionadora, correto? Eu questionava as coisas, queria saber a história do passado, se possível, virar até do lado avesso para ter a resposta. Isso eu sempre fiz. E através desse sistema que eu pude encontrar as respostas que satisfizeram, né? Ou, enfim, me satisfez completamente. Muito bem. Comecei a deixar o adventismo meio que de lado, né? Fui visitar uma sinagoga judaico-messiânica, onde eu pude ter um contato com as raízes, né? Que meu objetivo mesmo real no adventismo é conhecer o judaísmo, né? Para conhecer ali realmente o Antigo Testamento, né? Só que eu não sabia das vertentes, do que era judaísmo ortodoxo, messiânico, enfim. Perto de casa aqui eu encontrei uma sinagoga judaico-messiânica e todo sábado lá eu frequentava essa sinagoga, correto? Colocava lá meu talit, meu kippah, né? A Torá que eu tenho, tá aqui ainda, vou até pegar para você. Era aqui, ó. Essa aqui é a Torá que eu tenho, né? Que eu adquiri nessa sinagoga messiânica. Pra você ter uma ideia dela, eu sempre coloco datas, né, nos meus livros quando adquiro. E essa especificamente, ela tem data também, tá? Eu só encontrar onde eu coloquei a data aqui. Aqui, ó. 17 de janeiro de 2015. 17 de janeiro de 2015. Tá aqui, ó lá. Está pegado, aqui, ó. 17 de janeiro de 2015, correto? Então é a data que eu adquiri esse Torá. E lá na sinagoga eu pude conhecer um pouco do mundo do judaísmo, né? Enfim, fiquei lá pouco tempo também, porque eu saí, porque eu vi lá um colega lá ensinando lá, um neófito, sobre o dízimo, né? Cobrando o dízimo da pessoa, a pessoa dando um dízimo, eu achei aquilo um absurdo, mas enfim, é um problema deles. E aí eu conheci o judaísmo ortodoxo, a raiz da questão, né? Descobri que judaísmo messiânico não existe, isso aí é balela, é churumela de gente que quer ganhar dinheiro em cima dos bestas, né? Na questão do dízimo. E através do judaísmo ortodoxo, eu pude ter acesso a uma coisa que eu nunca iria ter lá no judaísmo messiânico, né? Para quem não sabe a diferença de um para outro, o judaísmo messiânico rejeita o Talmud, o Torá oral, né? Aquilo que foi oferecido no Monte Sinai para Moshe. Eu já vi judaísmos messiânicos rejeitando até o próprio Torá escrito. Mas deve ter uma Bíblia lá protestante achando que é, né? Só que eles só mudam os termos, né? Eles não chamam o cara do Novo Testamento de Jesus, eles chamam de Yeshua, ou tem aquelas vertentes que chamam de Yahushua. É sempre assim. Muito bem. Quando eu comecei a estudar o judaísmo ortodoxo, né? Foi através do judaísmo ortodoxo que eu pude tirar as minhas dúvidas acerca do Shabat, acerca do porquê que os judeus não aceitam Yeshua, Jesus, como Messias. Eu compreendi tudo, né? Porque uma coisa é você ficar preso a um questionamento, outra coisa é você ir atrás da resposta, né? Então eu queria a fonte, judaísmo ortodoxo, né? E através do judaísmo ortodoxo que eu tive acesso a várias coisas, a conhecimento, ao outro lado da história. Eu pude verificar se aquilo que eu aprendi realmente é verdade mesmo. Eu me dei ao trabalho, né? E aí, eu, por recomendação,
né? De um dos monoteístas, não vou dizer o nome dele para preservar a pessoa, né? Emissário, compra lá o Torá. Perguntei, ó, irmão, que Torá que eu compro, que eu adquiro aí, né? Porque eu fui lá na sinagoga messiânica, né? Eu achava que isso aqui era Torá. Não, isso aqui é um Pentateuco João Ferreira de Almeida disfarçado com capa de Torá, né? A conclusão que eu cheguei é essa. Porque quando você lê a parte aqui, essa parte aqui, ó, em português, Levítico, isso aqui é uma João Ferreira de Almeida, gente. Isso aqui, beleza. Mas isso aqui é uma Bíblia comum, uma João Ferreira de Almeida, né? Então, na hora que o pessoal fazer a tradução português, deram umas mancadinhas, né? Você está acostumado com a João Ferreira de Almeida, quando você lê aquele Torá ali, você está lendo um Pentateuco de uma Bíblia protestante, uma Bíblia cristã. Aí eu perguntei a ele, você tem alguma coisa, um filé mignon, uma coisa que não tem dedo de padre, de pastor? Aí ele apresentou isso aqui. Romash, olha lá, o Torá. Tá aqui, ó. Romash Shemot, né? E aí ele me disse o seguinte, olha, emissário, isso aqui são 5 volumes, tá? Olha a grossura do Torá. E para você compreender isso aí, você vai ter que fazer essa coleçãozinha desses 5 volumes, se você tiver condições, né? De adquirir de uma vez, só se paga um Sedex apenas, ou se não tiver, você vai adquirindo aos poucos. E foi o que eu fiz. Fui adquirindo aos poucos, fui lendo todo o Torá escrito, né? Em termos aí de 3 anos, né? Ele me disse também o seguinte, olha, emissário, para você compreender o Torá, existe uma segunda Torá, que é o Torá oral. Ali passou a passagem bíblica lá de Vaikra, né? Tem no Shemot também, lá tem um Torá oral. Esse aqui, ó. São 10 volumes, gente. Para você entender isso aqui, você tem que conhecer isso aqui. Entendeu, gente? Mas beleza, desse aqui, gente, eu só tenho 3, tá? Não li nem o primeiro ainda. Pra você ter uma ideia, o primeiro volume, que é no caso o Berahot, capítulo do 1 ao 3, eu tô na metade ainda. Entendeu? Porque a gente tem que associar o tempo do trabalho com a esposa, o dia a dia e separar um tempinho para você meditar nessas coisas aí. Mas aos pouquinhos eu vou lendo e vou tendo uma melhor entendimento das coisas, né? Uma explicação melhor sobre os pontos do Torá. Enfim. E aí eu falei, agora eu tenho o material em mãos, né? Agora eu vou compreender o que é o Shabat, né? Fiz lá um curso básico de hebraico, né? Só o básico, né? Mas eu queria conhecer o que era os 10 mandamentos no Torá, no Shemot, né? Neste livro aqui. O que eram os 10 mandamentos nesse livro aqui. E aí quando eu fui lendo lá os livros, né? Enfim, o Bereshit, foi indo. Quando chegou no Shemot, eu fui lendo as coisas devagarzinho, sabe? Degustando, né? Ele é assim, ó. Português. Temos aqui, ó, português, hebraico, ó, com figuras, com estudo, tá vendo? É filé mignon, meu filho, é filé mignon, né? E aí quando chegou a parte do Shemot capítulo 20, né? Eu falei, nossa, o 19 então, fiquei assim, ó. Oh my God, eu nunca tinha lido isso no Pentateuco cristão, na Bíblia, no chamado Antigo Testamento, né? E até então, quando eu fiz uma reflexão daquilo que eu aprendi lá na igreja adventista, aqui é totalmente diferente, gente. Eu tive acesso à fonte. Entendeu? E para você que não sabe, existe hoje cerca de 5 tipos de 10 mandamentos
diferentes, tá? Qual o primeiro 10 mandamentos? Os 10 mandamentos que foi dado para a nação de Israel, que está aqui no Shemot. Os 10 mandamentos lá no catecismo católico, correto? Outros 10 mandamentos nas Bíblias cristã, protestante, que já é outra coisa. Existe 10 mandamentos dos ateus, tá? Para quem não sabe. E o quinto e último, os 10 mandamentos do satanismo, correto? Até onde eu sei, porque eu também estudei satanismo, eu sei muito bem o que é. Existe sim 10 mandamentos para o satanista. Muito bem. Eu vou mostrar os 5 para vocês. Qual a diferença de um para outro. A gente vai conhecer tudo isso aí, correto? Muito bem. E ao comparar aquilo que eu aprendi na Igreja Adventista com o que eu li, né, direto no Torá, e tentar fazer uma sincronização, não deu, cara, não deu para fazer, não deu. É totalmente distorcido aquilo que a Igreja Adventista ensina, porque estão se baseando numa Bíblia cristã, né? E quando vamos falar de Antigo Testamento, a gente tem que tomar muito cuidado com coisas do tipo assim, ó, eu tenho a mente ocidental, o livro é oriental, então eu não posso confundir as duas coisas, eu tenho que respeitar, eu tenho que compreender, é um outro costume, é uma outra cultura, né? Então, para ser mais preciso e honesto, para você entender este livro aqui, certo? Você precisamente, primeiramente, conhecer um básico de hebraico de preferência, para não ficar preso na tradução em português, correto? E você ter a mente ocidental e compreender e respeitar a tradição, costume, cultura do Oriente Médio. Para depois você finalmente, o que é Shabat, como guardar o Shabat segundo o ponto de vista do Eterno. Já parou para pensar nisso? Pois é. Por que eu faço essa pergunta? Porque a forma como o adventista, lembrando que eu não tenho nada contra o adventismo, tá, gente? Eu estou simplesmente fazendo uma comparação porque eu fui adventista e eu pensava guardar o Shabat. Mas eu me enganei. A forma como é guardado o Shabat segundo o adventismo, como eles ensinam os membros a guardar o Shabat, é uma coisa, eu vou mostrar para vocês. A forma como o Eterno diz para guardar o Shabat é outra. Entenderam? Então, o que importa não é o que eu creio, é sim o que o Eterno diz. Eu tenho que comparar a minha forma com a forma que o Eterno requer. Se a minha forma não estiver cruzado, encaixado, se não encaixar, não funciona. Então o Shabat, gente, tem que ser de acordo com o que o Eterno diz, não de acordo com as minhas convicções pessoais. Eu quero dizer o que com isso? Existe muita gente hoje no meio cristão que tem as suas convicções religiosas pessoais, tem a sua fé, só que grande parte delas colocam a sua fé acima do próprio livro Bíblia que elas têm como sagrado. Então a fé delas se torna algo mais puro, mais sagrado do que o próprio livro Bíblia delas, que já é sagrado, gente. É como se fosse assim, olha, irmão, eu creio assim, mas Jesus diz assado. Então há uma separação. O que Jesus, Yeshua, diz não está de acordo com as minhas convicções pessoais. Então, no mínimo que você deveria fazer é fazer um tipo de um reajuste na sua forma de pensar, da mesma forma como o seu Jesus, Yeshua, pensa, diz. Ele não diz lá no seu Novo Testamento, porque vocês me dizem Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que eu digo.
É o que ele diz o que importa, não o que você acredita ou deixa de acreditar. Correto? Ele quer te chamar de amigo e não mais de escravo com essa passagem? Tem. Ou você é escravo ou você é amigo. Então tem que fazer as coisas do jeitinho dele, né? Da mesma forma, quando a gente olha o livro de Mateus, lá na parte da adoração, né? Quando fala-se lá, quando vocês orarem, não fiquem em praça pública, sabe, para se aparecer. Quem faz isso é os hipócritas. E também não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos. Mas aí os crentes, eles desobedecem o seu Messias na cara dura e começam a criar grupo de WhatsApp de oração, gente. Fazem tudo ao contrário. Jesus fala que é em secreto e o povo faz em público. Mas é isso mesmo, gente. Impressionante. Voltamos aos 10 mandamentos, né? Então o que a gente vai fazer? O vídeo já tá ficando longo já, né? Isso aqui é praticamente quase uma live. A gente vai ler isso aqui para vocês. E vocês vão comparar como que está escrito aí no seu livro Bíblia, no seu Pentateuco Shemot. E você vai se surpreender com o que está aqui. Qual a técnica que a gente vai utilizar? Bem, geralmente a pessoa abriria no capítulo 20, né? Capítulo 20, fala lá dos 10 mandamentos. Olha aqui, ó. Vou ajeitar para você aqui, ó. Olha lá. Os 10 mandamentos. Tá lá, começa lá. Como é que eu vou compreender isso aqui, gente? Para quem foi dado os 10 mandamentos? Eu não posso pincelar textos de acordo com a minha conveniência, como fazem os cristãos. Não, eu só quero os 10 mandamentos, eu não quero os 603. O povo pensa que é assim. Para a gente compreender o Êxodo capítulo 20, a gente tem que voltar a um capítulo anterior, no contexto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ler o capítulo 19 todinho para vocês, correto? Depois a gente vai ler o capítulo 20 todinho para você compreender, porque as coisas, uma coisa tem que encaixar com outra. Você não pode cristianizar o livro de Shemot, sendo que o livro de Shemot é um livro judaico, não cristão. É na perspectiva do eterno, não na perspectiva cristã. Eu não estou falando nem de religião, gente, porque judaísmo não é religião. Entendeu? Isso é o que o cristianismo diz, né? Entendeu? Por quê? Porque você sabendo como que o eterno trata o Shabat ali, para quem foi dado o Shabat, você sabe que não foi mais para nenhuma nação. Porque então, na época, no momento que a nação de Israel recebeu de Moshe, de Moisés e de Moisés do Eterno os mandamentos, você tem que entender o contexto que o Eterno está falando com quem? Com Moshe. Moshe está falando com quem? Com Israel. Cristianismo não existia nessa ocasião. Evangélico protestante, piorou. Os protestantes nasceram na reforma protestante, rapaz. Moshe é milênios atrás. Então as coisas têm que ser colocadas no seu devido lugar. Percebe como que é a minha linguagem com você? Minha linguagem não é acadêmica, nem precisa fazer isso. Minha linguagem é aberta para vocês entenderem e compreenderem o meu modo de pensar. Eu não puxo sardinha para A, B ou C, eu sou neutro. Eu sou monoteísta. Então o objetivo dessa série é despertar de consciência. Acordem, o Shabat adventista é um Shabat profanado. Não é um Shabat segundo o Eterno. Só que lá na igreja, quando as pessoas fazem curso de teologia, gente, eles sabem de hebraico. Eles sabem a verdade, mas quando assumem os púlpitos, eles ensinam a mentira para o povo. Por que eles não são honestos e falam assim, olha gente, quando eu fui fazer curso lá na Unasp para ser pastor,
Eu conheci o hebraico, né? Um básico, um avançado, um advanced, né? Enfim, conheço a história da nação de Israel e vou aqui no púlpito ensinar-lhes qual a verdade sobre o dia de Shabat. O Shabat da igreja adventista é um Shabat profanado. Você acha que pastor vai falar isso na igreja, gente? Não vai. Ele vai perder todos os privilégios que a igreja oferece para ele. Rapaz, vão tomar o microfone e falar assim, blasfêmia! Vai ter sempre irmão adventista falar assim, nossa, o irmão pregou contra o Shabat adventista, isso é uma blasfêmia. Mesmo que ele use com a verdade. Entendeu, gente? Mesmo que seja sincero. Impressionante. Então nesse vídeo eu vou ensinar como que é o Shabat adventista, porque eu fui adventista, e se você é adventista que está me assistindo, vai também se identificar. E como que é o Shabat, segundo o Torá. Quais são os trabalhos proibidos no Shabat? Será que o adventista observa esses trabalhos proibitivos? Ou só ele acha que é 10 mandamentos? Vamos conhecer, rapaz. Olha, rapaz, 25 minutos já, rapaz. Nossa. Bem, agora vamos começar aqui a fazer a comparação dos tipos de 10 mandamentos. Porque até então eu tinha encontrado 5 tipos de 10 mandamentos, mas acabei encontrando um a mais. Então são 6, tá? A pergunta que se faz aqui é quando um cristão, seja ele católico, ou evangélico ou protestante em si, né? Quando ele olha para essa imagem do vídeo aí, qual é a primeira coisa que ele passa na cabeça? O que é isso? Ele só consegue entender o quê? Que texto dos 10 mandamentos sinalizados para a leitura pública. Então, automaticamente, ele vai assimilar que isso se trata dos 10 mandamentos. Mas até então, ele não sabe que língua que é essa. Ele não sabe o que é hebraico, ele não sabe fazer uma leitura básica de hebraico para discernir o que realmente está escrito. Então, em que ele vai se basear os 10 mandamentos? No caso protestante, ele deve se basear no Pentateuco romano, né? Daquilo que ele chama de livro Bíblia. E na cabeça do cristão, ele vai pensar que o que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, na Bíblia romana, é exatamente o que está escrito aqui, no hebraico. Mas vamos pegar essas diferençazinhas, tá? Então essa é a primeira coisa que vai passar na cabeça do cristão, né? Ele vai pensar que aquele hebraico lá, os 10 mandamentos, é literalmente isso aqui que está vendo aí, ó. Né? Olha o tema lá. Os 10 mandamentos da lei. É aquele hebraico que eu vi lá, né? A Bíblia King James atualizada. Aí ele vai lá e cria uma doutrina em cima. Né? Por exemplo aqui, vamos pegar aqui um exemplo. Esse aqui, ó. 8. Lembra-te do dia de Shabat, sábado, para santificá-lo. E nisso ele acaba o quê? Que pincelando um versículo isolado e cria-se uma doutrina. Como se o Shabat é também para ele guardar, né? Ele rejeita todo o contexto histórico, cultural, sociológico, enfim, tem muita coisa em jogo ali, né? E a pessoa acha que guardar o sábado é você guardar 6:30 da tarde da sexta-feira, passa o sábado, vai para o culto às 9 horas, o culto acaba 12:30, ele vai para casa, tem lá um culto dos jovens, né, por assim dizer. Se ele quiser ir, né, se não quiser ficar em casa mesmo, o Shabat dele é guardado em casa, da maneira que quiser, né, gente? E aí começa-se a semana. Então, o que acontece? Conhecendo o contexto, você vai conhecer realmente para quem foi mandado a guarda do Shabat. Entendeu? Então, até o presente momento, ele fica só com isso aqui. Ele só fica limitado isso aqui. Êxodo do capítulo 20, Deus manda guardar o Shabat para santificar. Então, nós, adventistas, guardamos o Shabat.
Só que até então ninguém parou para investigar para quem é mandado guardar o Shabat. Se é para o cristão ou para um israelita, para o judeu. Agora vamos pegar aqui um outro tipo de 10 mandamentos, né? E que pelo que eu estou percebendo aqui, vou dar um zoom aqui, para facilitar. Vejam só, eu aproximei aqui. Eu dei aquela aproximada e observei aqui, ó, ensinamentos católicos, entendeu? Então são 10 mandamentos na versão católica. Aqui no mandamento católico, observamos aqui o mesmo terceiro mandamento, ó, guardar os domingos e festas. Dá um zoom aqui para melhorar aqui a sua visão. Guardar os domingos e festas. Ora, mas na Bíblia protestante está lá guardar o sábado. E aqui está guardar domingos e festas. Perante uma comparação entre um e outro, podemos questionar qual dos dois está certo. É guardar domingos e festas ou guardar o sábado, né? Aí fica uma questão, né, bem interessante. Vamos fazer uma comparação aqui. É nessa comparação que eu quis mostrar para vocês aqui, ó. Lembra-te do sábado para santificar. Guardar domingos e festas, né? Então tem coisa errada aqui, claro, na versão católica, guardar domingos e festas, né? Esses 10 mandamentos cristãos, protestantes, também tem coisa errada. Mas aqui, logo de cara, dá para se entender que aqui foi manipulado, entendeu? Para o cara realmente ir para a missa de domingo lá, então ele tá pensando que tá guardando os 10 mandamentos por ir na missa de domingo de manhã. Mas será que é guardar domingo ou guardar o sábado? Será que o sábado, a guarda do Shabat, é para o protestante ou para o católico, né? Essa tabelinha aqui já é mais explicativa, né? Tem um negócio que lá embaixo, vou dar um zoom aqui para melhor facilitar aqui. Os mandamentos protestantes, dos 10 mandamentos, foram escritos pelo dedo de Deus em Êxodo 31:18. Os primeiros 4 mandamentos enfatizam o amor de Deus. Os seus últimos enfatizam o nosso amor pelo semelhante. Tá lá, pega Mateus. Os 10 mandamentos católicos, esses mandamentos foram escritos pelo dedo do homem. O segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, foi retirado. O terceiro se tornou o segundo e o quarto passou a ser o terceiro. A guarda do sábado foi substituída pelo domingo, para conservar o número de 10 mandamentos. O 10º foi dividido em 2. É verdade, né? Cadê aqui, ó? Não faz para ti imagem. Não tem, né? Mas é notante interessante também entender que os protestantes também veneram imagens também, né? Eles idolatram imagens. Os protestantes, gente, eles idolatram também. Não só os católicos. Então não adianta o protestante jogar a bomba pro católico se o protestante idolatra mais ainda do que o próprio católico. Mas como não é o assunto em si, né? Vamos deixar pra lá isso aí. Aqui nesse caso temos os 10 mandamentos do ateu, né? Lembrando que os 10 mandamentos do ateu nem sempre são iguais, tá? Eles sempre se adaptam entre cada grupo. Primeiro, ria muito. Segundo, sinta prazer em aprender. Terceiro, procure ser gentil. Quarto, duvide. Quinto, exercite-se regularmente. Sexto, ajude quando puder. Sétimo, viva e deixe feliz viver. Tenha uma alimentação balanceada. 9, faça amor com o gênero que ele atrair. E 10º, tenha calma. Esses são os 10 mandamentos do ateu. Este aqui são os 10 mandamentos do protestante, na real, de verdade. Vou até dar um zoom aqui para você ler comigo. Primeiro, odiar Maria sobre todas as coisas. 2, idolatrar a Bíblia como a si mesmo. Aí tá vendo a idolatria do protestante? Decorar versículos isolados. Quarto, bancar o pastor ou a pastora. Quinto, não estudar. Sexto, não falar contra a seita. Sétimo, não pensar. Oitavo, não aceitar a que está errado. Nono, não respeitar a fé do próximo. E 10º, não consultar outras fontes, né? A fonte que o protestante consulta geralmente é o Google, né? Mas tem que pesquisar outras fontes também, né, gente? Agora vamos conhecer mais um outro mandamento.
Agora vamos para os 10 mandamentos do satanismo real. Gente, até o satanismo tem 10 mandamentos, né? Vamos ler lá. Amarás e odiarás com a mesma intensidade. Amarás a ti mesmo acima de tudo. Amarás ao próximo da forma que te amar. Conhecerás a ti mesmo. Buscarás sempre a melhoria material e espiritual. Não usarás o nome de Satã para fins indevidos. Respeitarás e protegerás as crianças e os animais. Viverás cada segundo como se fosse o último. Andarás ao teu modo, mas respeitarás o caminho de outrem. Darás o teu melhor em tudo que fizerdes. E vamos aqui iniciar aqui a leitura do Torá, livro de Êxodo, capítulo 19, Shemot, no Torá. E vamos comparar ali por assim dizer, o Shabat, né? Para quem foi dado os tais dos 10 mandamentos, para que finalmente os adventistas compreendam, né? Para que serve e para quem foi mandado, né? Então diz o seguinte aí, de Refidim ao Monte Sinai. Quarta leitura. A Torá agora retoma a narrativa histórica anterior aos episódios de Jetro. Antes de oferecer a Torá ao povo judeu, Deus ofereceu aos edomitas e aos ismaelitas, mas eles se recusaram. Entenderam até aí? Bem claro, né? Vamos lá. No primeiro dia desse Sivan de 2448, o terceiro mês depois de Nissan, em que os israelitas saíram do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, onde Deus lhe disse que lhes daria a Torá. O estado de expectativa em que ficaram nesse dia, pelo recebimento da Torá, deve ser revivido diariamente, pois precisam estudar a Torá com entusiasmo característico das novas experiências, como se Deus as tivesse dado pela primeira vez no próprio dia. Este aqui é o quarto mandamento registrado no Torá, correto? A gente vai ler esse quarto mandamento todinho e vamos comparar com aquilo que está escrito no Pentateuco na Bíblia cristã. Você vai perceber que os padres omitem certas coisas, para que simplesmente o adventista entenda que guardar o Shabat, né, ou sábado, não é simplesmente guardar 6:30 da tarde, sexta-feira, e terminar às 7 da manhã no domingo, né? Existem muito mais coisas envolvidas na guarda do Shabat, né? Vamos ler aqui. O quarto mandamento: lembra e guarda o dia de Shabat continuamente, mantendo assim santo. Lembra-o ansiando por sua chegada durante a semana precedente. Por exemplo, se encontrares algum alimento especial, reserva-o para o Shabat. Observa o Shabat, abstendo-se de realizar nesse dia todas as categorias de trabalho proibido. Gente, além de guardar o Shabat, existe uma tabela de trabalhos proibidos nesse dia. Por acaso os adventistas sabem desta lista de trabalhos proibidos? Não, né? Eles pensam que guardar o Shabat é ir para a igreja 9 horas da manhã, louvar Jesus, né? Louvar Deus, Espírito Santo, recolher dízimo, oferta, o culto acaba 12:30, cada um vai para sua casa e guarda o Shabat em casa, né? Existem uma tabela de trabalhos proibitivos, que se o adventista conhecesse, né? Mas não conhece, né? Então, quer dizer, todo Shabat que ele vai na igreja é um Shabat profano, né? Porque, com certeza, eles devem realizar trabalhos proibidos pela Torá, né? 6 dias labutarás e farás todo o teu trabalho, porém, mesmo que não tenhas terminado todo o seu trabalho, nos 6 dias úteis precedentes. Vamos lá para a continuação, né? O 7º dia é Shabat, dedicado para Deus, teu Deus. Agirás no Shabat como se todo o teu trabalho tivesse sido concluído. Não farás trabalho algum.
tu, nem teu filho, nem tua filha. Embora teus filhos não sejam tecnicamente obrigados a cumprir os mandamentos até que atinjam a maioridade, não permitirás que eles se ocupem de nenhuma forma de trabalho proibido. A tabela de trabalhos proibitivos, né, que eu falei anteriormente. Teu servo e tua serva são proibidos de trabalhar, pois são obrigados a obedecer a todas as proibições que tens de observar. Até os funcionários também, né? Olha só. Tampouco farás teu animal trabalhar. O estrangeiro residente que estiver autorizado a morar dentro dos seus muros também é proibido de trabalhar, ainda que não na mesma medida que tu. Aí ele explica lá na sequência. Porque em 6 dias Deus fez o céu e a terra e o mar e tudo que há neles. E descansou no 7º dia, apesar de que não precisava descansar, pois evidentemente não se cansou ao criar o mundo. Na verdade, ele descansou a fim de servir de exemplo para ti. Portanto, Deus abençoou o dia de Shabat, ordenando que, no futuro, uma porção dupla de maná caísse na sexta-feira, permitindo-nos descansar no Shabat. E isso realmente aconteceu. Conviste e santificou-o, ordenando que, no futuro, não caíste maná no Shabat, impedindo-vos de assim de sair em busca de nosso sustento material, mesmo que quiséssemos. E isso também ocorreu, como viste, ok? Então isso é o Shabat, no Torá. Você percebeu aí que tem uma lista de trabalhos proibitivos também no Shabat, que o adventista nunca observou, né? Então não é só pincelar textos convenientes, né? Temos também a circuncisão, se os irmãos ninguém é circuncidado, né? Agora vamos fazer a leitura aqui no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, para você comparar a diferença de como está no Torá e de como está lá. Você vê como que a Bíblia cristã é manipulada. Vamos dar uma olhadinha? Bíblia King James atualizada, Êxodo capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia de Shabat, sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles realizará todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabat, sábado, consagrado a Yahvé, teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu escravo, nem tua escrava, nem o teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Aí ele explica lá, porque em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat, sábado, e eu separei para ser um dia santo. Ué, aqui já pula, honra ao teu pai e tua mãe. Cadê a lista de trabalhos proibitivos? Foi omitido dessa versão de Bíblia, gente. Percebam como a Bíblia cristã é tendenciosa. Cadê os trabalhos proibitivos? A ordenança no Shabat, lembra? Para não trabalhar nesse dia. Cuidado com os trabalhos proibitivos. Cadê? Não tem. Então, quando o adventista vai ler essa passagem de Êxodo, não tem a proibição dos trabalhos proibidos. Então ele acha que na cabecinha dele guardar o sábado é simplesmente respeitar ali o horário que ele recebe na revistinha dele da escola sabatina, onde fala lá que se o sábado começa na sexta-feira, horário tal, de acordo com, né? Enfim, ele começa lá o Shabat dele, pegando um inário, cantando, fazendo uma leitura bíblica, dorme até as 11 horas, 11, e acorda às 7 para poder ir para a igreja às 9, lá canta indo para Jesus, indo para o Espírito Santo, para Deus, né? Recolhe o dízimo oferta, depois tem um JA à tarde, o culto acaba 12:30, ele guarda o Shabat em casa. Ele pensa que é só isso. Sabem de nada, inocentes, tá vendo? Então é uma tentativa desonesta e intelectual do adventista
Quando ele tenta terceirizar o serviço, ele tenta moldar o Shabat do Eterno ao modo cristão. Isso aqui não existe. Eu acabei de leitorar para vocês o que é o Shabat. Leitura ali, ó, na raça. Tá lá o alerta para você tomar cuidado de não trabalhar nos trabalhos proibitivos. Cadê a lista? Não tem. O adventista não conhece. Então o Shabat adventista é profano. Ele é profano, né? Mais um paradigma quebrado com sucesso.